a gravar, vocês começam a colocar o nome de vocês lá no chat, para eu adicionar aqui na lista de presença, tá bom? Vocês já podem estar colocando o nome de vocês no chat. Aí, se tiver algum pai participando conosco também, pode estar colocando o nome de vocês também, e colocando por qual aluno que é responsável. Boa noite, pessoal. Vocês que estão entrando agora, por favor, colocar o nome no chat, para que eu possa lançar aqui na lista de presença e estar passando para a professora. Se tiver algum pai responsável por aluno que pode estar também colocando o nome no chat aí, colocando o nome do aluno na frente, tá bom? Boa noite, pessoal. Vocês que entraram agora, por favor, colocar o nome de vocês no chat, para que eu possa estar adicionando na lista de presença. Deixa eu pegar aqui no meu celular, entrar aqui por ele também, porque fica mais fácil. Boa noite a todos. Vamos começar a nossa palestra. O tema de hoje é suicídio. Nós estamos no setembro, que é quando setembro amarelo, né? Para quem não sabe o que significa setembro amarelo, a psicóloga Tatiele vai estar explicando melhor isso aí, tá? Vou deixar o espaço agora para ela tá se apresentando melhor, né? Então, Tatiele, a sala é sua, fica à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Tatiele. Sou psicóloga social e psicóloga clínica. Fui convidada pela escola para estar aqui hoje conversando com vocês, né? Depois vocês podem ou ir mandando as perguntas no chat, se eu não visualizar depois a Anne me passa, mas no final a gente pode ter um espaço para responder algumas perguntas. Quantos participantes, mais ou menos, nós teremos, Anne? Nós estamos em 26. Possa ser que entrem mais. Alguém levantou a mão, Fernanda da Silva Bayer. Então, eu ia falar que a palestrante está com, sei lá, o microfone está meio... Eu não estou conseguindo escutar direito o áudio. Eu também não. O áudio da palestrante está meio esquisito. Tá, entra de novo que arruma. Oi? Ô, Tatiele, eles estão falando que não está conseguindo te entender direito. Para melhorar, seria possível você sair da sala e entrar novamente? Sim. Geralmente isso resolve. Ok. Para os alunos que estão entrando agora, por favor, colocar o nome no chat. Colocar o nome no chat para que eu possa estar lançando na lista de presença.
Olá, melhorou? Eu estou ouvindo bem. Os alunos estão ouvindo bem aí? Tá tudo ok? Podemos... Eu estou escutando da mesma forma ainda. Eu estou escutando direito, não é o seu áudio, não? Eu saí e voltei. O da senhora eu tô escutando direito, som normal. O dela que eu tô escutando, um som meio esquisito. Eu tava ouvindo um pouquinho ruim, mas eu botei o fone e melhorou. Eu estou de fone. Eu estou ouvindo bem todos vocês. Será que alguém mais está com essa questão? Eu também. Tá ruim, tá falhando. Ah, então pode ser conexão também, né? Pode ser a Não deu de conexão escutar. à internet. De Pode vez em ser. quando dá uma falhada. Eu vou tentar falar mais alto. Se tiver com problema, daí vocês me relatam novamente, ok? Mas, de todo jeito, eu peço para todos deixarem os fones, né, desligados aí, ou os áudios desligados, e talvez também dê menos interferência. Então, vou me apresentar novamente. Meu nome é Tatiele, eu sou psicóloga social e psicóloga clínica. Eu atuo como psicóloga social na unidade socioeducativa aqui de Facual. Trabalho com menores infratores e psicologia clínica, né? Fui convidada pela escola para estar hoje aqui conversando com vocês sobre o Setembro Amarelo, né? O mês aí da valorização da vida, né? A prevenção do suicídio. Vou deixar aberto o chat para perguntas, então no final eu tento responder a todas. Se a gente não conseguir, depois vocês podem passar para a Anne e ela me passa, e eu vou respondendo no decorrer da semana também, né? Fica essa possibilidade aí, tá? Mas podemos começar. Anne, você põe o slide para mim, passa, por favor. Isso. Anne, eu não tô escutando nada. Tatiele, você está usando fone? Tô. Tenta falar sem o fone para ver se dá certo. De repente é o seu fone que está com problema. Ok. Tá desligado o áudio. Olá! Agora melhorou. Todos. Tá todo Sim. mundo ouvindo? Sim, agora eu tô escutando melhor. Ah, que Tá, bom, então agora tá ok. Ok, então. Como eu estava falando, nós estamos trabalhando o Setembro Amarelo, né? Prevenção do suicídio, né? Valorização da vida, o mês da valorização da vida. Vou repetir, se tiverem algumas perguntas, podem colocar no chat e depois, no final, a gente responde. Se a gente não conseguir responder tudo agora, podem deixar com a Anne, eu vou respondendo no decorrer da semana. Só para me situar, Anne, são mais ou menos quantos participantes, quantas turmas? Nós temos aluno do 9º ao 3º. Ok, aham. Então, eu não sei se vocês têm conhecimento do cenário mundial do que é o problema em relação ao suicídio, né? Então, como vocês estão vendo aí, no mundo, nós temos 1 milhão de pessoas que se suicidam por ano, tá? É mais ou menos essa média.
né? Então, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio, né? Que é um número altíssimo, um número, assim, gigantesco, que a gente não tem nem como mensurar a quantidade que é. E as pessoas não falam muito sobre esse assunto, né? Não é que não valorizam, mas quem sente mais, quem realmente sente e dá o devido valor, são as famílias que estão enlutadas, né? E o governo tenta, então, a cada vez mais trazer esse problema, né, para que as pessoas tomem consciência e estejam cientes do grande problema que é, né? Em relação ao mundo também, a cada 3 segundos, uma pessoa tenta contra a própria vida, né? Então, o número é altíssimo. Graças a Deus, não se concretiza esse número, né, que é tão gigantesco, a cada 30 segundos uma tentativa, né? Mas nós temos um ranking de aumento sistemático a cada ano que passa, né? Então, é uma situação que realmente requer que se fale muito, que divulga muito, que todas as pessoas tenham conhecimento do grande problema que nós enfrentamos, né? A cada ano está realmente aumentando. Então, no mundo, hoje o suicídio, ele é a terceira causa de morte entre pessoas de 15 a 35 anos, né? No Brasil não está, acho que está em 9º lugar, se eu não me engano, né? Mas no mundo ele está em 3º lugar como causa de morte, né? E a cada suicídio concretizado, né, não é apenas o impacto, não é a morte que ocorre, mas não somente a morte que ocorre, mas toda a família, toda a estrutura, né? Então, são no mínimo 6 pessoas diretamente afetadas ali quando um suicídio realmente ocorre, tá? Pode passar, Anne. Né? Então, alguns dados no Brasil, né? Acontece em média mais de um suicídio por hora, né? Contabilizando 66 suicídios por dia, num total de mais de 9.000 pessoas por ano, né? E esse dado, ele é de 2012, nós não temos dados atualizados, né, mais ou menos o último dado que nós temos aí realmente comprovado, né? E nos últimos 15 anos, houve um aumento de 33% na taxa de suicídio completo, né, concretizados no Brasil. Esse número, ele é muito assustador, porque ele é maior do que o aumento da população, tá? Ele é maior que o número de homicídios e de acidentes de trânsito, que é uma das principais, número maior de morte que tem no Brasil, né? Tanto o homicídio quanto o acidente de trânsito, que mata jovens nessa idade aí. Então, está crescendo vertiginosamente a cada ano que passa. E isso tem chamado a atenção das autoridades e da área da saúde de forma geral, né? Que um índice tão alto, de um crescimento tão alto desse, requer muita atenção, que tem alguma coisa, é um sinal de alerta muito grande para o público em geral, né, para que todos nós realmente ficamos atentos do que é que está acontecendo, né? E, como eu falei, o suicídio de homens com idade de 15 e 24 anos, ele teve um aumento de 20 vezes mais no período de 1980 a 2000, né? E esse dado, ele também está, digamos, não é tão atual, mas para vocês, eu trouxe esses dados para vocês terem uma ideia, uma noção do quão grave é, né? Que realmente, assim, cada vez mais o número tem aumentado, o número de pessoas com algumas questões emocionais, né? Então, com síndrome do pânico, com crise de ansiedade e com depressão, tem aumentado de uma forma que vem assustando nós profissionais da saúde, de uma forma, assim, que realmente requer uma atenção das políticas públicas e de um conhecimento da população de forma geral, para que todos tenham uma noção da real gravidade.
Pode passar. O suicídio, ele é multifatorial, que a gente fala, né? Então, ele não ocorre apenas por um fator, né? Toda vez que ocorre realmente um suicídio, que é feita uma análise do que aconteceu com aquele indivíduo, com aquela pessoa, a gente percebe que são inúmeros fatores que levaram a essa condição, né? E as suas causas, elas podem ser por várias causas, né? Econômica, religiosa, social, questões biológicas, ambientais, culturais, psicológicas, psiquiátricas, né? E quando o indivíduo ele chega à tentativa, né, ou ao suicídio em si, pessoal, ele não está querendo a morte em si, né? Nós temos conversado com pacientes que tentaram suicídio, né? E a principal causa que eles nos relatam não era a morte que ele estava buscando, né? Mas era uma tentativa de minimizar o sofrimento e a dor. O indivíduo ele está num sofrimento psíquico tão grande, tão profundo, que ele não vê outra alternativa, ele não vê uma outra saída, a não ser acabar com a própria vida, para tirar a dor que ele está sentindo, para tirar a angústia dele. Então, ele se vê completamente sem saída, né? A única saída que ele encontra é acabar com a própria vida, porque dessa forma ele vai cessar esse sofrimento. Então, todos que a gente tem conversado, eles querem tirar essa dor deles, né? Então, o suicídio, ele não é um problema para eles, né? É uma solução, é a solução que ele encontra, de uma forma distorcida, é claro, para acabar com esse sofrimento, né? Esse sofrimento que é intolerável, é interminável, que não tem fim para ele, tá? E o que a gente sempre tem alertado, né? Tanto a campanha, ela vem justamente para isso, para falar e conscientizar as pessoas da gravidade da situação e para dizer que a pessoa, ela não está sozinha, né? Você não está sozinha. As políticas públicas estão preocupadas com isso. Os profissionais da saúde mental estão cada vez mais preocupados com isso e se preparando para acolher, para atender, né? Para dar a ajuda necessária ao indivíduo, né? Para mostrar para ele que ele não está sozinho, que ele tem alguém que vai estar lutando por ele, né? Com o tratamento adequado, né? Esse tratamento, ele é multiprofissional, tá? Ele não é um tratamento único e sozinho, né? Requer realmente muito cuidado, um acolhimento de uma forma que ele tem que ser encaminhado para o médico, né, psiquiatra, se for o caso, se tiver realmente uma ideação suicida estruturada que a gente fala, né? Então, se o indivíduo está realmente pensando muito no assunto, se ele não está realmente conseguindo enxergar a saída, ele tem que tomar medicação, tá? E tem que fazer a psicoterapia, né? E alguma outra coisa, se for necessário também. Então, daí o profissional de saúde vai estar encaminhando para o tratamento adequado, né? Mas o primeiro passo realmente é ele se conscientizar que ele precisa de ajuda, né? E buscar procurar essa ajuda, tá? Pode passar, Anne. Como eu falei anteriormente, nós temos alguns aspectos que são desencadeadores ou estão no topo aí da lista de tentativas de suicídio ou de suicídios concretizados, né? E esse dado quem traz é a Organização Mundial de Saúde, né? Então, os transtornos mentais, eles estão aí no topo
né, dos pensamentos suicidas, das tentativas e da concretização do suicídio, né, que são os transtornos de humor, a depressão principalmente, né, então o indivíduo que ele está em depressão, ele tem sim um alto índice de tentativa de suicídio e de suicídio, os transtornos mentais e de comportamento, né, uso de substâncias psicoativas, então os usos de droga, de álcool, né, o abuso disso daí, ele também é um grande fator desencadeante da tentativa de suicídio, né? Os transtornos de personalidade, né? Borderline, narcisista, antissocial, a esquizofrenia, transtornos de ansiedade, e quando tem uma comorbidade, então quer dizer, tem dois tipos de situação, né? Então está com depressão e abusa de álcool, de droga, ou tem uma depressão e tem alguma outra condição que agrava essa situação, então também potencializa os riscos, tá? Pode passar. Os fatores sociodemográficos, então, o sexo masculino é o maior índice, tanto de tentativa quanto de concretização de suicídio. As faixas etárias entre 15 e 35 anos também é um grande fator de risco, é onde mais ocorre, e acima de 75 anos, né? Então, aí nos mostra, né, essa questão, principalmente acima de 75 anos, né, o fator de risco que ocorre nessa faixa etária, é justamente pelas condições que esse indivíduo vai, né? Geralmente se aposentou, fica em maior isolamento, né? Então, é um grande fator de risco também, tá? Estratos econômicos extremos, né? Residentes em áreas urbanas é um dado interessante que traz, então, nas cidades ocorre em maior quantidade. Desempregados, principalmente perca recente de emprego, é um fator de risco desencadeante, tá? Os aposentados, né, como reflete lá em cima na questão de 75 anos, acima de 75 anos, quem vive em isolamento social, tá? Solteiros ou separados, imigrantes. Então, são todos questões sociodemográficas que são fatores de risco, tá? Pode passar. Nós temos depois os fatores psicológicos, né? Fatores de riscos psicológicos. Percas recentes, né? São grandes desencadeantes, tá? Perca de figura parentais na infância, né? Então, perca de pai, de mãe, ou que não teve a convivência com pai, com mãe, né? Dinâmica familiar conturbada, algumas datas importantes de forma negativa para o indivíduo, ou de forma positiva, que no futuro ele não tem um reconhecimento ou uma comemoração em relação a essas datas, reações de aniversário, personalidade com traços significativos de impulsividade, agressividade e humor lábil, que é o humor oscilante, né? Que às vezes está eufórico e bem, depois já está depressivo e depois está agressivo. Então, essas oscilações de humor nas questões psicológicas são grandes desencadeadores de risco também. Pode passar. Deixa eu beber uma água aqui. Outra condição, né, outro fator de risco são as condições clínicas incapacitantes. Então, tem um alto índice de tentativa de suicídio em relação a essas condições clínicas incapacitantes. Não? Então, alguma doença orgânica incapacitante, né? Alguma dores crônicas, quem sente muita dor, tá? É um fator de risco. Lesões desfigurantes perenes, né? Epilepsia, algum trauma medular, as neoplasias malignas, né? Os cânceres, então, também são fatores de risco, né? E a AIDS, tá? E alguns outros fatores, né, são separações marital, né? Então, separação de um cônjuge, tá?
algum luto, né? A pessoa não consegue elaborar esse luto, essa perca, e ela é desencadeador para tentativa de suicídio ou suicídio. Problemas familiares muito graves, né? Alterações no status ocupacional ou financeiro. Então, a pessoa tinha um status financeiro e, de repente, ele perdeu isso daí, né? Por algum motivo, né? Ou mudou e não condiz mais com que ele se encontrava, né? Alguma rejeição de uma pessoa bem significativa para ele, né? Vergonha e medo de ser culpado de alguma coisa. Então, são todos fatores que também desencadeiam estressantes que podem levar ao suicídio, que são risco do suicídio. Esses são dados, né, que são da Organização Mundial de Saúde, tá? Então, daí a gente, né, sempre traz o que tem que nos chamar a atenção, né? São frases de alerta. E essas frases de alerta, pessoal, não é somente com o outro, né? Porque nessa questão do suicídio ou de uma condição de tristeza muito profunda, você tem que observar você, né, e o outro, tá? Então, são sinais de alerta para a gente quando você vê alguém, né, que fala, eu preferia estar morto, né? Eu não posso fazer mais nada, não tem mais nada que eu possa fazer nesse problema que eu estou, nessa situação que eu estou, né? Eu não estou mais aguentando, eu estou exausto, eu não consigo lutar mais, né? Ou eu sou um perdedor, eu sou um inútil, eu sou um peso para os outros, né? As outras pessoas, a minha família, não aguenta mais sofrer comigo, né? Então é melhor, eles vão ficar melhor sem mim, eles vão ser mais felizes sem mim. Então são frases de alerta tanto para o outro que está perto de você, né? Algum amigo, algum familiar, algum companheiro, alguém que está próximo de você, quanto para você mesmo, né? Se os seus pensamentos estão nesse sentido, né? Se você não vê mais saída, se você prefere todo dia ali pensa em estar morto, né? Que bom seria se eu tivesse morto. Eu não posso mais lutar, eu não aguento mais, eu não estou mais aguentando, né, esse sofrimento, eu não sei mais o que eu faço, né? Se sentindo muito inútil, se sentindo perdedor, e achar que as pessoas não gostam de você, que as pessoas não te amam, né? Que as pessoas ficariam melhor sem você. Então, é um sinal de alerta muito grande, né? E a gente sempre orienta em ficar atento e buscar ajuda e conversar com alguém, né? Pedir ajuda para alguém, né? Não ficar sozinho nessa luta, porque é uma luta que sozinho você fica muito fragilizado, né? São questões que você tem que dar a devida atenção, porque ela realmente ela requer atenção. E se você não dar atenção, ela vai se agravando, né? E a gente encontra assim, o que acaba acontecendo, né? Você não pede ajuda, a pessoa não pede ajuda, e a situação vai agravando a um ponto que quando você percebe, você não consegue mais pedir ajuda, você não tem mais condições psicológicas, condições emocionais de buscar ajuda. Você realmente passa a acreditar que você está sozinho, que você não tem ninguém por você, né? Que não tem mais saída para a sua situação. Então, a gente sempre fala assim, que quando os pensamentos negativos começam a aparecer, que você percebe que a tristeza está dominando por mais tempo, né? Que o seu aspecto geral está realmente num estado de depressão, que você começa a pensar realmente em concretizar, em pensar em morte e concretizar aquela situação, começa a analisar a respeito de tirar a própria vida, né? Então, é um sinal de alerta muito grande, né? A gente fala assim, corre realmente para pedir ajuda,
porque se você não buscar ajuda, vai chegar um ponto que você não vai conseguir pedir ajuda mais. E às vezes as pessoas que estão à sua volta não sabem o que você está pensando, não sabem o que está realmente dentro de você, né? E você vai ficar realmente, entre aspas, sozinho, porque a gente fala assim, que aquele que está doente, nesse aspecto, ele não enxerga, mesmo que o outro está ali do lado dele, ele não enxerga que o outro quer ajudar ele, né? Ele tem medo, ele tem vergonha de pedir ajuda. Então, não tenha isso, não tenha medo, não tenha vergonha de realmente pedir ajuda se você vê que os seus pensamentos estão mais voltados para pensamentos negativos e pessimistas que a gente fala, ou realmente pensamentos de morte, tá? Pode passar, Anne. No contexto escolar que a gente está, né, de vocês jovens, e nessa passagem aí, né, a maioria já deixou aí a adolescência e está caminhando realmente para a vida adulta, né, não são mais crianças, mas essa passagem da infância para a vida adulta, ela tem muitas transformações, né, são inúmeras transformações físicas e hormonais, né, acontece aí uma grande mudança, e só esse fator já é um fator estressante, desencadeante aí para os jovens a terem inúmeros conflitos, né? Porque tá aí em busca da identidade, né? Quem sou eu no mundo? Qual é o meu papel? Qual é o meu lugar? Né? As transformações nas relações. Então, o jovem passa a ter um lugar diferente, um papel diferente aí na sociedade, né, nos seus relacionamentos com seus amigos, né, nos relacionamentos amorosos. Então, começa realmente, vai em busca de outras questões, né? Vem, então, nesse aspecto, algumas questões relacionadas à imagem, ao corpo, né, aos relacionamentos, né, todos que aparecem nessa fase, né? E por si só, por que o índice é tão grande, né? Nessa faixa etária de suicídio ou de tentativa de suicídio? Por causa dessas questões, né? Então, qual é o meu papel no mundo, né? Qual é o meu lugar, né? Como eu me relaciono com a namorada, com o namorado, como eu me relaciono com a minha família, qual é o meu papel nessa família, na escola, né, no mundo, o que vai ser do meu futuro, né, que tipo de ser humano eu vou ser. Então, são todas questões que vêm à tona nessa faixa etária, né, e as questões de insegurança com a própria imagem, né, então, são todas relacionadas nessa fase. Então, são sinais de alerta que, por si só, a gente deve ficar atento, né, então, fique atento ao seu colega. Na escola, aqui não ocorre tanto, né, mas sempre tem a questão do bullying, né, que hoje as pessoas até falam, mas antigamente não era bullying, antigamente era só tirar sarro, né, só que até que ponto é uma brincadeira, né, para quem está fazendo, pode ser brincadeira, mas e a pessoa que está recebendo essa brincadeira, né, como ela vai encarar isso daí, né? Porque a notícia que nós temos, a história que nós temos, é que muitas vezes aquele indivíduo que está sendo o alvo da brincadeira, ela não está brincando, ela não está encarando como uma brincadeira, ela está encarando como um sofrimento real, né? Um sofrimento psicológico, né? E isso é um sinal de alerta tanto para os colegas quanto, né, para a escola de forma geral, né? Hoje tem se falado muito em relação a isso, e a gente tem na história que o bullying, ele é um dos fatores desencadeantes de tentativa de suicídio e de automutilação, tá? Então, é das questões que desencadeiam as crises emocionais que levam o indivíduo com sofrimento psíquico tão grande que ele não vê outra saída para ele, né? Então, é um sinal de alerta para todo mundo que está ali em volta, né? Os pais e todo mundo que cerca aquele grupo ali, né? E os colegas, principalmente, né? A gente fala assim, toda brincadeira e toda questão que você vai colocar
você tem que analisar, e se fosse eu no lugar, né? Como eu estaria, como eu reagiria, né? Que só aí já é um bom medidor, né? Se você deve fazer aquilo realmente ou não, tá? Então, é preciso que todos estejam atentos, né, a esses sinais e realmente, né, verifiquem o que está acontecendo à sua volta, né, que são sinais de alerta, né, a tristeza profunda, né, que eu já falei anteriormente, né, distúrbio de sono. Então, o que é o distúrbio de sono? Ou é aquele indivíduo que, de repente, passa a dormir o dia inteiro, só quer dormir, não quer fazer mais nada, né? O jovem quer ficar lá trancado dentro do quarto dele, só dormindo dia e noite, né? Ou o contrário, ele não consegue mais dormir, ele passa a noite, ele vira a noite, o sono não chega, não vem, né? Então, são disfunções do sono que começam a acontecer, tá? Os pensamentos negativos, né? Então, começa a analisar os seus pensamentos, verifica o que é que você está pensando, né? Desinteresse e apatia. Então, tudo é desinteressante, você não se anima com mais nada, né? Nada te motiva mais, né? Baixa autoestima, desleixo com a aparência é um dos principais fatores também que aparecem. Então, não quer mais tomar banho, né? Não quer escovar os dentes, não quer levantar da cama, não troca de roupa, anda todo amassado, todo despenteado, olhar cabisbaixo. Não? São todos sinais de muito alerta que a gente tem que ficar atento e prestar atenção, tanto em nós mesmos, quanto nos colegas que estão à nossa volta, né? Ou nos familiares, tá? Dores físicas que começam a aparecer do nada, né? Então, começa a aparecer dores físicas e a gente não sabe, o indivíduo não sabe de onde que está aparecendo. Isolamento, só quer ficar isolado, não quer estar no meio de pessoas, não quer mais sair com os amigos, não quer estar com a família, não quer conversar com ninguém. E quando se sente isolado, mesmo estando no meio de outros, né? Então, tá lá no grupo da escola, todo mundo conversando, dando risada, brincando, e o indivíduo se sente isolado lá dentro dele, fechado, sem pertencer a grupo nenhum, né? E os distúrbios alimentares, que é o quê? Ou a pessoa come muito, ou a pessoa não come, esquece de comer, não se alimenta, não almoça, não toma café, né? Então, daí a gente pergunta assim, o que é que eu posso fazer quando eu encontro uma situação dessa, né? Se for você mesmo, você busca ajuda, pede ajuda, como eu já coloquei, e se você perceber isso no outro, né, num colega, num familiar, né, não deixa para lá, tá? Não tenha medo de falar a respeito, né? Mas, em primeiro lugar, busca identificar, né? Esteja atento aos sinais que a pessoa está emitindo, conversa com ela, né? Avalia qual é a gravidade, né? Fala claramente com ela, não é vergonhoso a gente conversar com a pessoa, né? Você está bem, eu estou sentindo você muito calado, eu estou sentindo você muito isolado, né? Isso são para todos, para os pais, para os professores, né? Para todo mundo que a gente encontra nessa situação, que você vê que mudou o comportamento, que está com alguma coisa diferente, que é um sinal de alerta desses que eu coloquei aqui, né? Então, chega na pessoa, conversa com ela, olha realmente para ela, né? Fala, olha, fulano, eu tô te sentindo muito calado, eu tô te sentindo isolado, né? Eu tô vendo que você não quer mais ficar com a galera, com a turma. O que está acontecendo? Você está bem? Você está se sentindo bem? Você está passando por algum problema, né? Se coloca realmente ali à disposição para a pessoa, de uma forma cautelosa que a gente fala, e sem julgamento, né? Mas mostra para a pessoa que você está ali, tá? Tenta, assim, manejar de uma forma, né, que minimize um pouco o sofrimento dela e dê um suporte para ela, né, mas que mostre para ela que ela vai conseguir sair daquilo ali, que ela tem outras opções, né, que a vida, a gente fala que a vida é uma montanha russa, então ela tem altos e baixos,
né? Ao mesmo tempo que a pessoa está passando por alguma dificuldade, está passando por alguma situação difícil, mas ela vai conseguir sair dessa situação, né? Não é definitiva essa situação para ela, que tem solução, tem outras soluções, né? Que tem como enfrentar o problema sem recorrer a uma situação que chegue às vias de fato, né? E depois realmente encaminhar ela e ajudar ela a buscar ajuda, né? Incentive a buscar ajuda, mostre a importância do que ela está sentindo, do que ela está vivenciando, né? E realmente encaminhe ela para que ela busque essa ajuda, tá? Pode passar, Anne. A gente fala assim, né? Seja direto no assunto, fale a respeito do assunto, né? E sem confrontar, e acolha essa pessoa, tá? Então, não tem problema você chegar na pessoa e falar com ela, eu tô sentindo você, né, mais cabisbaixo, com pensamentos mais negativos, né? Você anda cabisbaixo, o que está acontecendo? E se a pessoa, né, tiver ali, abrir para você, né, pergunta para ela, não é vergonhoso você perguntar, né? Você está com pensamentos, você já pensou em se matar, você já pensou em se suicidar? As pessoas acham, às vezes, têm vergonha e têm medo de perguntar para uma pessoa que está depressiva, né, sobre o suicídio, e é um mito, né? Porque acha que vai colocar aquela ideia na cabeça da pessoa, e não é. Se ela te falar alguma coisa a respeito, se ela falar que sim em algum momento, é porque ela já pensou naquilo ali, né? E às vezes, muitas vezes que ela fala que não, que jamais aquilo passou pela cabeça dela, mas ela está em todos esses alertas que a gente falou anteriormente, em algum momento ela já pensou assim. Então, mostre para ela que o assunto é grave, que o assunto é sério, né? Se ela abrir, não é que você vai resolver todos os problemas dela, né? Só que sim, deve sim ser questionado se ela está pensando, né? E como é esse pensamento? Se ela confirmar, né? A gente fala assim, questiona como é esse pensamento, quanto tempo está pensando nisso, quanto tempo está pensando em morte, se já pensou em realmente fazer, se já visualizou isso na sua mente, se já pensou e planejou esse aspecto. Por quê? Porque são todos fatores de gravidade que a gente fala, né? Uma pessoa que ela já pensou a respeito, que ela já se viu fazendo, já se imaginou fazendo alguma coisa, ela tem um fator de risco muito maior, né? O pensamento suicida estruturado que a gente fala, tá? Então, é um sinal de alerta e é assim, é para já, para procurar ajuda, né? Não prometa segredos, é uma das coisas que a gente fala, né? Não vou falar para ninguém. Se a pessoa falar que ela já está pensando, que está pensando há um certo tempo, que muitas vezes analisou sobre isso, não prometa segredo. A gente fala que é assim, é preferível um amigo, um familiar, alguém conhecido bravo com a gente do que ele morto, tá? Então não é brincadeira, é sério, né? Aceite a dor da pessoa sem julgamento e ajude a encontrar solução, tá? Estenda a mão realmente para ela, mostre que você está ali, que você está interessada, né? E que você vai ajudar e vai encaminhar ela para o profissional adequado, tá? Pode passar, Anne, né? E daí sim, né? Ofereça esperança, encaminha para um profissional necessário, né? Chame a ajuda de outras pessoas. Então, se for um amigo, alguém, chama um familiar, é importante. Eu falo que quando a pessoa está nessa situação, é extremamente necessário e extremamente importante ela ter uma rede de apoio, né? Então, o que é essa rede de apoio? Os familiares estar ali próximo, os familiares se conscientizarem que a pessoa não está bem, né? Os amigos se conscientizarem, aqueles que forem realmente amigos próximos, que o indivíduo confia, estar ali por ele, né? Fazer estratégias olha, se você precisar, você liga para fulano, você tem para quem ligar, né? Se você não é tão próximo da pessoa, pergunta, questione ela, você tem para quem ligar se você estiver passando mal, se você estiver muito mal, se você estiver com esses pensamentos recorrentes, você tem a quem buscar ajuda, porque é de extrema importância ter
essa rede de apoio que a gente fala. Ter pessoas próximas que vão estender a mão e te socorrer no momento que você precisar, tá? E socorrer quem vocês, né, enxerguem que está passando por uma situação assim, tá? Esteja ciente dos fatores de risco, de proteção e os sinais de alerta que a pessoa que está pensando em se matar demonstra. Gente, todas as pessoas que chegam realmente a se suicidarem, ela deu alertas. Não foi do nada. É porque muitas vezes as pessoas não têm conhecimento do que é isso, né? Acha que ficar isolado, acha que não dormir, que não se alimentar, que não cuidar de si próprio são outras questões. E não é. São sinais de alerta. São sinais que o indivíduo está mostrando que ele não está bem, né? Não dormir de jeito nenhum não é normal. Então, a gente tem que levar com seriedade. Ou dormir o dia inteiro, dormir o dia todo, dormir a noite toda, ficar só dormindo. São sinais, né? Muitas vezes eles preparam despedidas. Então, despede de alguma forma. Hoje em dia está muito comum despedir nas redes sociais, né? Deixa uma frase de despedida, deixa uma frase de despedida no status, né? São todos sinais e a pessoa faz isso antes, às vezes horas antes de realmente acontecer, né? Então, são todos sinais de alerta muito grande, tá? Do indivíduo que ele está emitindo, tá bom? E outra coisa, caso a pessoa já tenha tentado suicídio anteriormente, o fator de risco é muito maior, tá? Então, para ele tentar novamente, a chance é bem maior, tá bom? Então, são todos sinais que realmente nós devemos ficar atento, tá? Pode passar, Ana. Né? E falando assim, né, para vocês, levem realmente a sério, né, todos esses aspectos que eu falei, né, tanto com vocês quanto com quem cerca vocês, né, fala para as pessoas que estão à volta de vocês, né, que vocês se importam com ela, que vocês amam ela, né, não é vergonha demonstrar o sentimento, tá bom? Porque às vezes uma pessoa está precisando desse apoio seu, desse olhar seu, né? E você vai lá e estende a mão. Então, o Setembro Amarelo, né, a prevenção do suicídio, é o cuidado, sim, nosso em pedir ajuda e não querer passar por isso sozinho, mas é principalmente estender a mão com aquele que está precisando, porque muitas vezes ele não consegue mais pedir ajuda, tá? Falar é sempre a melhor solução, né? Então, falar com o próximo, buscar ajuda, falar com todo mundo, falar com quem vocês desconfiam. Então, sempre falar é a melhor solução, né? E caso vocês tenham alguma crise né, suicida ou vivenciem por perto, né? Tenham alguma situação, então tem esse telefone, tá? 188 da CVV, né? Ou pela organização também, mas nós temos aqui na cidade, né, vários mecanismos que podem também ser porta de entrada, que são os UBSs, né? Então, pega o indivíduo e encaminha para os UBSs, encaminha para o CAPS. Aqui na cidade nós temos CAPS com atendimento psiquiátrico, com atendimento psicológico, né? Busquem ajuda, né? Fala com a supervisora da escola, fala com a orientadora, fala com os pais que não tá bem, né? Ou fala com um amigo, né? E incentive ele, tá bom, a buscar ajuda. Ok? Era isso que eu trouxe para vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Então, pessoal, alguém quer falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, quer tirar dúvida? Fique à vontade. Dona Maria, o seu microfone está desligado. Tá. Eu sou Maria José, sou coordenadora.
Parabéns pela palestra. Nossa, chega da gente mergulhava, é muito interessante, né? Muito interessante. Acredito que os alunos têm algumas famílias também assistindo e vai ficar gravado para os outros alunos que não têm acesso à internet também poder assistir. É muito interessante, né? E a gente, você no seu conteúdo, você passa muita luz assim para a gente tentar ajudar. Então, foi muito bom. Gostei Que demais. bom. Maravilha, esse mesmo é o objetivo. Agora, os alunos, né, se eles quiserem fazer pergunta. Gente, vocês não precisam ter vergonha de fazer qualquer pergunta, tá? A gente está aqui para ajudar vocês. Tem uma mãe que colocou parabéns, muito bom. Obrigada. Bom, se os alunos não têm nenhuma pergunta, nós vamos usar a palestra da nossa psicóloga Tatiele como introdução para atividades que a gente vai desenvolver da nossa campanha Setembro Amarelo. Nós vamos pedir para vocês estarem fazendo algumas frases referente ao Setembro Amarelo, referente ao suicídio. São frases que sirva de reflexão. A melhor frase vai ganhar um brinde. Surpresa, nós não vamos falar o que brinde que é, tá bom? Aí pode mandar para mim lá no privado, tá? A gente vai estar aceitando essas frases até sexta-feira. Então, vocês podem estar aí fazendo o verso de vocês, pode ser um verso, pode ser uma frase pequena, mas a melhor frase, o melhor verso que tiver, a gente vai estar dando um brinde. Podemos contar com a sua ajuda, psicóloga Tatiele, para a gente estar escolhendo a melhor frase? Pode sim, vai ser um prazer. Alguém perguntou se vai ser chocolate. Pode ser chocolate. Quem E sabe? olha, como eu já tinha falado, né, às vezes ocorre alguma dúvida, alguma coisa, pode encaminhar para você, você encaminha para mim também, em outro momento que eu tenho o maior prazer em responder, tá? Tá bom. Então, pessoal, se vocês não... Porque, às vezes, os silêncios são muitas perguntas, né? Então, pode ser que as perguntas surjam de maneira assim, mais pessoal, né? Depois, porque é um assunto muito delicado, né? E Isso. muito interessante. Exatamente. Tá? Eu estou à disposição. Se vocês tiverem alguma coisa para estar falando depois no privado comigo, fique à vontade, tá? A gente está aqui para ajudar, como sempre eu falo para todos os alunos, quando começam a conversar comigo e começam a falar algumas coisas, que a gente está aqui para ajudar, né? A gente tenta ajudar da melhor maneira possível. E eu vou pegar, se você me autorizar, eu passo para a psicóloga Tatiele e ela vai estar nos ajudando a dar uma resposta melhor, uma solução melhor para você. Estou à disposição de vocês podem estar mandando mensagem, tá? Se por um acaso estiver desesperada aí 11 horas e eu estiver com o telefone por perto, quiser ligar para conversar, eu não ligo, pode ligar para conversar. Se eu tiver com o telefone por perto, eu atendo. Alguém perguntou se ela pode passar o zap, mas aí, enfim, ela pode passar um recado para a Liliane, e Liliane conversa com você no particular depois, né? Isso. Bom, pessoal, se ninguém mais tem mais nada a acrescentar, nós iremos encerrar a nossa palestra, tá? Agradeço a presença da Tatiele, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer conhecer. Espero que a gente possa contar contigo para mais outras palestras, né? A gente sempre está desenvolvendo alguma coisa, aí espero que a gente possa estar contando contigo. Pode sim, Anne, eu tenho que ter, tá? Tá Pode bom, me chamar. obrigada. Nada. Obrigada pela parceria.
prazer estar aqui, tá? Obrigada. Obrigada eu. Obrigada, Tatiana. Tchau. Tchau. Quero agradecer a todos os alunos também pela presença. Tenham uma boa noite e até a próxima. Durmam com Deus. Tchau, Anne, boa noite. Tchau, Vinícius. Tchau, boa noite. Tchau, Carlos. Boa noite.